Oi, gente, bom dia para vocês. Bom dia, povo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Terra. Bom dia, mundo. Acordei, já tem bastante tempo, aí resolvi vir aqui fora gravar um videozinho para vocês nessa luz do dia, né? Tá um friozinho aqui, tá gostosinho. Tô usando essa boinazinha, como eu falei para vocês, meu cabelo tá muito desarrumado por causa da cirurgia. Minha pele deu uma melhorada nas manchinhas, né? Que é aquele melasma que eu tenho. E falar para vocês aí que tô indo, né, gente? Tô passando assim por alguns momentos, como é que eu posso dizer pra vocês? Momento eu e eu, né? Uns momentos assim bem que complicado, bem que sem explicação. Eu já tava passando por esses momentos assim antes da minha cirurgia, né? A minha cirurgia de esterectomia. E dos 2 dias pra cá eu tenho estado um pouquinho abalada emocionalmente. Eu não sei explicar pra vocês, né? Já tem algum tempo. Já gravei outro vídeo aí outro dia falando pra vocês de me sentir inútil. E é incompreensível pra algumas pessoas que não vão compreender. Como eu falei pra vocês, eu vou ter que estar trocando de braço toda hora porque acaba a mão doendo bastante, né? Na hora de pegar o telefone, segurar o telefone. E vou falar pra vocês, eu tô um pouquinho desanimada, eu tô um pouquinho sem direção. Eu não sei explicar pra vocês, eu não sei. Talvez tenha bastante mulheres que tá na mesma situação que eu, né? Que tenha passado pela mesma situação. E é o que eu estava falando no outro vídeo, que tem assuntos que eles não são colocados em pauta, eles não são colocados para a sociedade em si, ele não é discutido, e principalmente mulheres que não se unem para discutir assuntos que são relacionados a elas. Elas estão tão alternadas em competir uma com a outra, em olhar se a outra tá com celulite, se tá gorda, se tá magra, se tá, sabe? Elas em si, elas não se unem para uma causa que é a causa delas. Elas estão aplaudindo pessoas que estão tomando nossos espaços, elas estão vendo a vida das outras, elas estão se espelhando às vezes em algo que não deveria, não tem exemplo nenhum, não tem utilidade nenhuma para nossas vidas. E tem muitas mulheres que estão se espelhando em algumas mulheres que não são exemplos, né? Às vezes estão olhando só o status dessa pessoa, mas não estão olhando o caráter, não estão olhando o que ela pode te acrescentar como ser humano, como pessoa, como com algo que vá alimentar o seu conhecimento, alimentar a sua vida, alimentar, né, de sabedoria, né, que vá tirar algo dali que seja bom. E as mulheres hoje, elas estão... Hoje, eu acho que antigamente as mulheres eram um pouco mais unidas, sim, porque eu cheguei a ver pessoas na... Eu sou do interior, eu sou da roça mesmo. Eu sou daquela época que não tinha chinelo de dedo, que não tinha água, que não tinha banheiro, que não tinha papel higiênico. Sim, gente. Eu sou dessa roça. Eu vivi essa vida. Então eu posso dizer pra você que eu vivi isso e que existiu isso. Então assim, naquela época assim, existia mais pessoas, mais amigas uma da outra, que tratava as pessoas um pouco melhor em relação a não olhar o defeito corporal uma das outras, não competir, né? Apesar que, contando aqui pra vocês, eu tenho uma tia, avó, que competia com a minha avó, né, gente? Ela realmente, ela traía minha avó com o meu avô. Então, assim, vocês já entendem por que eu não tenho muita confiança em algumas pessoas por ter vivido isso. É complicado, né? Só quem vive sabe. Então, assim, a gente vive numa sociedade que as mulheres, elas estão mais preocupadas em olhar a celulite da outra,
olhar se o cabelo tá mal arrumado, se tá com falha aqui, se tem uma espinha, se tem uma mancha no rosto, mas elas não estão preocupadas em ajudar uma outra, em, sabe, dar a mão e não soltar a mão, como dizem. Todos vamos dar as mãos, ninguém solta a mão de ninguém. Não existe isso, gente. Não existe achismo, não existe mentira, existe competição de mulheres competindo com outras, que quer estar no melhor espaço, no melhor patamar do profissional. Não importa quem ela passou por cima, não importa. Muitas não se importam nem com quem elas se deitam para conseguir algo na vida delas. Vocês me desculpem, mas eu sou uma pessoa muito sincera nas coisas que eu falo, porque são coisas que eu vivo no meu dia a dia, que eu vivi no meu dia a dia, que eu vi na minha vida inteira. Pessoas passando por cima de outras, pessoas usando as outras como escada. E no meio feminino, no meio das mulheres, deveriam ser mais unidas, deveriam olhar na mesma direção, porque todas elas são mulheres, todas elas dependem, né, de algo, né, de um bom emprego, de estar bem vista na sociedade. E as mulheres em si, elas, como eu disse, elas preferem assistir, olhar, se espelhar em pessoas que não têm algo a oferecer. Sabe aquele vidro de perfume bonito, aquela embalagem linda, maravilhosa, mas quando você abre o perfume não tem fixação, não tem cheiro bom? Algumas pessoas são assim, e algumas pessoas olham e desejam aquele vidro de perfume só pela embalagem. E assim tem sido a nossa vida em relação a algumas mulheres que não tem nada a acrescentar uma à outra. Por que eu estou falando isso? Porque há vários assuntos relacionados às mulheres que não são colocados em pauta, que não são ditos, sabe? Não são ditos na internet, não são ditos na roda de mulheres. Não há reunião de mulheres para discutir sobre assuntos relacionados à saúde, verdadeiramente. Mulheres que passam por palestras, né? Ou seja, não falam, não dizem, não abrem uma com a outra certos assuntos íntimos, porque tem coisas que a gente tem que falar, tem coisas que a gente tem que aprender, tem coisas que a gente tem que discutir. Essa é a realidade. E hoje eu acordei assim, bem emotiva, né? Pensando sobre esses assuntos, sobre essas coisas, sobre como falar para vocês mais sobre a menopausa, como falar mais para vocês sobre a vida íntima, né, da mulher depois de certa idade, a vida da mulher que não tem um filho, discutir sobre a mulher que não passou pela maternidade, sabe? Às vezes a pessoa acha que não passar pela maternidade a mulher se aniquila, ela é menos mulher, ela não tem o dom de mãe, ela não é... você não sabe educar uma criança porque você não é mãe, você não sabe, sabe? São preconceitos, são desrespeito, mas eu respeito outro tipo de mulheres, né? Mas a mulher verdadeira, que nasceu com um úterozinho, algumas mulheres não respeitam. Algumas mulheres mesmo não respeitam uma outra. Quando ela diz, você não é mãe, você não teve filho, você não pode falar, você não sabe como é. Quem te disse que não sabe como é? Quem te disse que para ser mãe é só gerar? Não. Se fosse assim, você não se sentiria a mãe de um cachorrinho, né? Porque você não gerou ele. Mas é isso. Beijo, gente. Bom dia.